Amém, com certeza. Uma boa noite aos amados ouvintes. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero compartilhar com a igreja e com os amados ouvintes o que está escrito no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, a partir do verso 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir sobre o povo como seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Verso 6. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e o levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Glória a Deus. Meus queridos, livro do profeta Ezequiel, neste capítulo 33, o Senhor está falando acerca da missão do atalaia, ou seja, da missão do profeta. A missão do profeta, que foi aquele escolhido por Deus como mensageiro, como porta-voz, como o embaixador, como o mordomo de Deus aqui na terra, é de anunciar a verdade da Sagrada Escritura. A verdade que muitas vezes confronta o homem, muitas vezes pessoas não dão crédito, pessoas ignoram, pessoas rejeitam, pessoas desprezam. Mas aqui o profeta Ezequiel, que foi levantado por Deus no período do exílio babilônico, do qual o povo de Deus, o povo de Israel, se encontrava ali, na Babilônia, aprisionados no exílio por conta da sua rebeldia, por conta da sua rebelião contra o Senhor Deus de Israel. Então o profeta Ezequiel está falando aqui, queridos, usado por Deus, que a missão do profeta é de fato de anunciar a verdade a todos, a responsabilidade que Deus entregou na mão desses homens que foram escolhidos por Ele para estar anunciando a sua verdade, anunciando o Evangelho, proclamando o amor e a justiça e o juízo de Deus a toda a criatura. Aqui nesta noite foi pregado acerca das bem-aventuranças eternas, já foi pregado sobre as promessas de Deus, já foi pregado sobre o amor de Deus, mas a Escritura nos fala também, nesse texto, que o Senhor, Ele enviou o profeta Ezequiel, e ali, diante de todos, era para aquele homem anunciar a sua verdade, anunciar acerca do que estava por vir, anunciar acerca do perigo iminente, anunciar acerca do alerta para o povo, para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo não viesse a perecer, para que o povo não viesse a sucumbir no pecado. O profeta Ezequiel foi levantado ali, queridos, assim como muitos profetas também, como Jeremias, Isaías, Naum, Amós e tantos outros profetas do Antigo Testamento. E aqui o Senhor está dizendo que quando vier o som da trombeta, ou seja, quando vier o alerta da parte de Deus, e Ele falar com o seu profeta, com o seu servo, para anunciar a verdade ao povo, ou seja, através da espada, que é a palavra de Deus, que é o juízo de Deus, que é a justiça de Deus, manifestada aos homens aqui na terra. Quando o profeta avisar o povo, quando o profeta estiver ali anunciando ao povo, quando o profeta estiver ali proclamando ao povo, quando o profeta estiver ali anunciando a verdade que vem
da parte de Deus ao povo, e se o povo não escutar a voz do profeta, então o sangue deste povo cairá sobre a sua própria cabeça. E o profeta não será culpado pelo sangue deste povo. Agora, se porventura o profeta ouvir a mensagem vinda de Deus, para anunciar ao povo, para proclamar ao povo, para estar ali manifestando, proclamando a verdade ao povo, e se porventura aquele povo ouvir e receber, e crer, e tomar posse, e ter fé na mensagem do profeta de Deus, então o sangue daquele povo não será cobrado do profeta. Mas se porventura o Senhor Deus falar com o profeta, e o profeta ouvir a voz de Deus, e deixar de anunciar a verdade de Deus, aquele povo, aquelas pessoas, aquela única pessoa, aquele homem ou aquela mulher, e deixar de fato de falar da parte de Deus a verdade que está sobre aquela mensagem, então o sangue daquele homem, ou daquela mulher, ou daquele povo cairá sobre a vida do profeta. Mas nós que estamos aqui nesta noite, queridos, nós vimos aqui primeiramente, porque o dia de hoje foi marcado na eternidade. Já havia um propósito da parte de Deus, para que os seus servos estivessem hoje aqui neste lugar, na Vila dos Nobres, anunciando a verdade do Evangelho, anunciando a verdade da Escritura Sagrada, que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo é o único, que é o mediador entre Deus e os homens, que não existe outro nome dado nos céus, na terra, nem debaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos, somente o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, que Jesus Cristo se entregou voluntariamente pelos teus e pelos meus pecados, que Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança, que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual, que Jesus Cristo é o pão da vida, que Jesus Cristo é o noivo, que Jesus Cristo é a esperança dos desesperançados, que Jesus Cristo é aquele que se entregou naquela cruz e foi ao encontro do Pai. Jesus Cristo que está sendo anunciado hoje, ressurreto, crucificado e exaltado à destra de Deus Pai. É esse Jesus Cristo que nós estamos anunciando, a verdade da Escritura, que todos nós estamos diante dela todos os dias, nas redes sociais e onde quer que você vá, ainda que você rejeite a mensagem do Evangelho, mas a voz do Evangelho, a voz do Senhor, continua ecoando por todo o mundo, nos quatro cantos da terra. O Senhor está sendo anunciado, o Messias de Israel, o Messias que se entregou pelo seu povo e que deu direito a todos quantos crerem no seu nome de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aquele que se entregou voluntariamente e fez aquilo que nenhum homem poderia fazer, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que se entregou naquela cruz, o sacrifício vicário, o sacrifício perfeito, o sangue do Cordeiro, que foi derramado por mim e por você. Alguns dias atrás, meus queridos, assim mesmo como no dia de hoje, num culto como este, um certo jovem foi convidado para estar também diante de uma certa igreja. E aquele jovem estava ali sentado. Ao lado dele se encontrava o pastor. E aquele pastor observava que aquele jovem estava inquieto. E quando um dos irmãos começou a dar o seu testemunho, aquele jovem começou a zombar daquele irmão, dizendo que era tudo mentira, sendo que ele conhecia aquele tal irmão. Então, a mensagem foi proclamada. A verdade naquele dia, mais uma vez, foi pregada. A luz do Evangelho, a luz das Sagradas Escrituras, foi anunciada a verdade de Deus. E aquele jovem estava lá,
Alguns dias depois, aquele jovem começou a zombar, começou a se levantar e a desafiar o pastor daquela igreja. Aquele jovem também começou então a querer agredir a sua própria mãe. Aquele jovem, depois de alguns dias, meus queridos, teve a sua vida ceifada brutalmente. Aquele sangue não será cobrado daqueles irmãos. Aquele sangue não será cobrado dos pastores que ali estavam, anunciando a verdade das Escrituras. A Bíblia nos fala em Êxodo, capítulo 20, versos 12, que é o primeiro mandamento com promessas. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Este jovem desobedeceu não somente este princípio da palavra de Deus, mas também desobedeceu este grande mandamento. Está escrito também em 1 Samuel, no capítulo 26, no verso 11: longe de mim tal coisa, que eu estenda a minha mão contra um ungido do Senhor. Os pastores que foram levantados por Deus, os profetas, mensageiros, atalaias, os homens que foram levantados pelo Senhor, foram ungidos por Ele, foram escolhidos e separados para o ministério aqui na terra. Ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Então este jovem quebrou princípios, desobedeceu aos princípios da palavra de Deus e teve a sua vida ceifada brutalmente. E assim tem sido com muitos que não têm dado crédito à voz do Evangelho, à palavra de Deus, aos mensageiros, aos profetas, aos atalaias, e muitos têm pago um alto preço. O problema da grande maioria que não dá crédito à mensagem do Evangelho é porque vive neste mundo como se um dia nunca houvesse de morrer. A vida não é somente viver e a morte não é somente morrer. Existe muito mais além da sepultura, uma eternidade que nos aguarda, com ou sem Deus. A Bíblia nos fala em Hebreus, capítulo 9, verso 27, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós vivemos no pó, somos pó e ao pó retornaremos. Eclesiastes capítulo 12, verso 7 está escrito: o Espírito volte a Deus que o deu. E a tua alma, meu querido, meu amigo, para onde irá a tua alma? Para onde irá a tua alma? Está escrito também aqui em Lucas, no capítulo 10, que um certo homem muito rico, achando que ele poderia guardar seus bens e folgar e descansar e armazenar para que a sua alma tivesse paz e descanso eterno. Um dia este homem estava diante do Senhor Deus, e o Senhor Deus disse para ele naquela noite: louco, esta noite mesmo te pedirão a tua alma, e para quem será a tua alma? Está escrito na palavra de Deus. E muitos não têm dado crédito à voz do Evangelho. Está escrito aqui, meu querido amigo, meu irmão, em Jó capítulo 5, verso 17, que bem-aventurado é o homem que aceita a repreensão do Senhor, que aceita a disciplina do Senhor, porque em Provérbios capítulo 13 está escrito que o Senhor repreende aquele que Ele ama, o Senhor repreende aquele que quer bem. Certa vez, em 2 Samuel capítulo 24, o rei Davi se precipitou a fazer o censo do seu povo e mandou os capitães do exército e aqueles soldados percorrerem toda a terra de Israel. E esta palavra pareceu mal aos olhos do Senhor. E o Senhor então enviou seu profeta e lhe deu 3 opções. Tu queres, Davi, com esta loucura, que haja 7 dias de peste sobre a terra? Tu queres cair também nas mãos dos teus inimigos? Ou tu queres que o Senhor Deus, Ele aplique a correção, que Ele te discipline? E Davi, sabiamente, mesmo diante daquela loucura, daquela insanidade, respondeu: eu prefiro cair na mão do Senhor, porque eu sei que o Senhor terá misericórdia da
minha vida. Que não caia eu nas mãos dos homens, porque jamais eles me perdoarão. E a Bíblia nos fala, meus amados, que as misericórdias do Senhor não têm fim. Mas também está escrito no livro do profeta Naum, no capítulo 1, do verso 2 ao 3, que o Senhor é longânimo, o Senhor é benigno, o Senhor é compassivo, mas que o culpado não tem por inocente. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor, aos olhos daquele que um dia temos que tratar. Então o Senhor, Ele conhece as intenções que há no teu coração, Ele conhece o som dos teus pensamentos. Está escrito em Jeremias capítulo 17, versos 10: eu, o Senhor, esquadrinho os pensamentos e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo a sua obra e segundo o fruto das suas ações. Ele esquadrinha os pensamentos, Ele conhece o teu levantar, o teu deitar, Ele conhece toda a tua vida, meu querido, a tua trajetória de vida. Mas hoje está diante de você a decisão que outrora muitos de nós, muitos que estiveram entre nós, tiveram, mas desperdiçaram. Muitas pessoas se deixaram para depois, por timidez, por covardia. Está escrito aqui em Apocalipse capítulo 21, no verso 8, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Pessoas que negaram, que rejeitaram, que desprezaram e que não tiveram a coragem de fato reconhecer que são pecadores. Assim como outrora eu reconheci, assim como outrora meus irmãos reconheceram, assim como outrora também nós nos rendemos ao poder do Evangelho da graça de Deus. Assim como um dia também eu reconheci, diante das loucuras que vivia fazendo, como ex-roqueiro satanista, como um adúltero e um alcoólatra. Mas um dia o Senhor teve misericórdia da minha vida, e através das intercessões e orações da minha esposa, durante 9 anos pagando preço pela minha vida, hoje eu estou aqui para dar testemunho do poder de Deus. Dos 14 aos 35 anos de idade, estava sucumbido às trevas, estava vivendo uma vida de desolação, de tristeza, de angústias. Achava que vivia feliz, mas vivia numa ilusão. Não nasci no berço evangélico, não sou filho de pais evangélicos, mas a graça de Deus me alcançou. O Evangelho da graça de Deus, assim como ela está sendo proclamado hoje aqui, um dia também eu me rendi ao poder desse Evangelho. E através do Espírito de Deus, do Consolador, do Paracleto, que me alcançou pela sua rica misericórdia e pelo seu amor incondicional. Eu concluo essa mensagem nesta noite dizendo, meu amigo, não importa quão longe você foi e quão profundo você caiu, o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, está aqui nesta noite para te dizer que Ele te recebe de braços abertos. Ainda que você olhe para si mesmo e diga para si mesmo: eu sou um tão grande pecador, eu não tenho condições de aceitar esse Jesus, eu cometo tantos pecados, tantas falhas, tantas transgressões, tantas iniquidades, como que esse Jesus dos crentes me aceitará? Meu amigo, ele aceitou o roqueiro satanista que blasfemava de Deus, ia para o cemitério do Gavião do ano de 1998 até 2011, profanava o nome do Senhor, estava ali vociferando contra o Senhor. Ele me aceitou e não me rejeitou. Mas sabe por quê? Porque eu dei o segundo passo para Jesus. Porque o primeiro passo Ele já deu por mim e por você, quando Ele foi àquela cruz do Calvário e se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo te ama, meu amigo. Jesus Cristo te ama, minha amiga, e Ele te chama. O Senhor está nesta noite, neste lugar. Ele marcou o encontro com você. Não deixe para amanhã, porque o dia de amanhã não te pertence. Está escrito em Eclesiastes
capítulo 8, verso 8. Não há homem sequer na terra que tenha domínio sobre o Espírito e poder sobre o Espírito para reter o Espírito. Nem tampouco tem poder sobre o dia da sua morte. Pode ser muito tarde o dia de amanhã, meu amigo. Muitos que deixaram para depois, já não estão mais entre nós. Muitos que pagaram alto preço, pois rejeitaram desta palavra, deste evangelho da graça de Deus. Mas a oportunidade está diante de você hoje. O Senhor está te chamando. Para quem será a tua alma? Jesus Cristo te ama e Ele te chama. Essa é a oportunidade que o Senhor está te dando. Talvez seja a última da sua vida. Assim como aconteceu na vida de um prisioneiro do estado do Mississippi na década de 90. Aquele homem foi sentenciado à cadeira elétrica no estado do Mississippi, nos Estados Unidos. Essa era a sentença de morte que era dada aos latrocidas, aqueles que conspiravam contra o governo. Essa era a sentença de morte que era dada, e o único que tinha naquele momento poder para absolver este prisioneiro era o governador daquele estado. Depois de muitos apelos da família, depois de muitos apelos da comunidade, aquele governador então se sensibilizou com os apelos de todos. Então aquele governador resolveu revogar aquela lei que estava sobre a sentença de morte daquele homem. E um determinado dia aquele governador foi àquela penitenciária, disfarçado de pastor evangélico, e chegou até aquele prisioneiro. E aquele homem que estava lá não percebeu que se tratava do próprio governador daquele estado. Então ele levou a Bíblia Sagrada e disse para aquele prisioneiro: olha, eu te trouxe um presente hoje. Esse presente mudará a tua vida, mudará a tua história. Esse presente está aqui. Mas aquele homem, ao invés de ouvir a voz de Deus através da boca daquele homem, do governador daquele estado, ele começou então a rejeitar, a espraguejar e a blasfemar contra o governador, sem saber que era o governador daquele estado. Então, meus queridos, nos fala que depois aquele governador acabou saindo daquela prisão, muito triste pela rejeição daquele homem, e foi até os juízes e entregou então aquela carta, que era a carta de euforia daquele homem, da liberdade daquele homem, que mudava a sentença de morte daquele homem. E dia depois, aquele homem estava sendo conduzido à cadeira elétrica. E então lhe deram o último direito de falar acerca das últimas palavras. E aquele homem então disse: eu estou morrendo, não por causa dos crimes que eu cometi, mas eu estou morrendo por causa da última oportunidade que eu tinha de perdão. E eu rejeitei, e estou morrendo por causa disso. Então, meu amigo, faça uma reflexão. Talvez hoje seja o último dia da sua vida aqui na terra. Só o Senhor que conhece todas as coisas, como está escrito. Porque é o Senhor que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Só o Senhor conhece o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Então faça uma reflexão. Jesus Cristo te ama e Ele te chama. Eu concluo essa mensagem te dizendo: ainda há oportunidade, meu amigo, minha amiga. Não deixe para depois. O Senhor está à porta. Ele está batendo, mas por enquanto Ele está do lado de fora. Aí mesmo onde você está, você tem a oportunidade e a chance de se arrepender dos seus maus caminhos e confessar ao Senhor como teu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Eu agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós já vamos encerrar.